A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na igreja AD Alvorada, em Santo André, sob a direção do nosso pastor Washington Luiz, a quem nos dirige localmente e nos abençoa com a oportunidade de estarmos aqui, podendo ministrar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Louvamos a Deus também pela nossa igreja-mãe, a sede da Vila Alzira, ali sob a direção do nosso pastor presidente Antônio Campaz, que o Senhor venha abençoar ele e a sua casa, a sua família, e agradecemos por estarmos aqui. Louvamos a Deus por esta oportunidade de poder retornar a esta casa e ministrar a escola dominical, né, neste dia de sábado, um dia frio, mas que o Senhor há de nos abençoar e nos dar vitória. Louvo a Deus pela sua vida, irmãos internautas, que o Senhor venha abençoar vocês nesta tarde, venha trazer conhecimento, trazer força e trazer amor à sua casa, à sua família, no nome de Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma vez a escola dominical e vamos dar início ao terceiro trimestre, né? Estamos felizes, saiu aqui a revista da escola dominical Betel, que nos traz neste trimestre que iniciamos hoje, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Esta revista está bastante rica, né, em estudo, em palavras. Ela vai nos ensinar muito sobre os momentos da passagem de Jesus sobre a terra, aos seus apóstolos que os acompanharam, os milagres de Jesus, a sua caminhada, aquilo que ele passou, por onde ele passava, ele entregava, ele ensinava. Essa revista está bastante rica e nos alegramos muito, porque ela vai falar de milagres, vai falar de ensinamentos, de promessas da vida eterna, e vamos nos focar no Evangelho de João, né? João, a quem nós conhecemos como o apóstolo do amor, e hoje nós vamos iniciar a lição sobre este apóstolo. Vamos falar um pouco sobre João e os seus passos, a sua caminhada junto com Jesus e após a Jesus. Ali João aprendeu muito, né? E temos nesta manhã, nesta tarde, a oportunidade de estar com ele, com esses ensinamentos e aprendendo um pouco sobre a vida de João em sua caminhada com Jesus. A lição de número 1 nos traz o título de João, o discípulo amado de Cristo, né? Da escola dominical Betel. O texto áureo nos diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. João 13, versículo de número 23. A verdade aplicada nos fala assim: pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor a Deus e ao próximo. Vamos falar muito aqui nesta tarde sobre amor, aquele amor a qual Jesus ensinou aos seus discípulos e ensinou a João, que agarrou esta palavra no seu coração e a transformou, passando para aqueles a quem ele conheceu. Então, nós vamos falar muito sobre amor, sobre a vida deste apóstolo, sobre as mudanças que ele teve, sobre aquilo que ele pregou nos momentos que ele esteve junto com Jesus e caminhando após a Jesus. Nós temos como objetivo nesta tarde saber que seguir a Jesus gera transformação e caráter. Eu estou um pouco tossindo, um pouco resfriado, mas o Senhor há de nos dar a vitória. Ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus foi importante, né? A importância de João ser um discípulo de Jesus e reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor, né? Então, vamos nos destacar esses 3 pontos aqui, que vai nos falar um pouco sobre o que sobre o que foi e sobre quem foi João nos momentos em que esteve com Jesus. E a mensagem que ele nos traz sobre a sua vida, sobre o testemunho da sua vida.
A introdução nos fala assim: nesta lição estudaremos a caminhada do jovem João, filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus. Descrito como o discípulo amado, João viveu até a idade avançada, depois de receber de Deus a revelação do livro de Apocalipse. Ele também ficou conhecido como o apóstolo do amor. Aqui nós vemos um pouquinho, uma introdução sobre a vida de João. Ele começou ali muito jovem, né, caminhando com Jesus. Mais tarde, ele foi curado, né, transformado, e se transformou no apóstolo de Jesus, né? Foi um discípulo amado e viveu a idade avançada, né? Ele viveu muito tempo ali, até o momento em que Deus revelou a ele o livro de Apocalipse. Ele que foi escritor do livro de Apocalipse e nos traz as revelações que ali estão sobre os últimos momentos, sobre os últimos dias. Então vamos lá, o tópico 1. O tópico 1, que é o ponto de partida, nós vamos falar sobre a relevância de viver em amor, né? 1. O jovem João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Tiago e João eram pescadores e estavam reparando as suas redes de pesca quando foram chamados por Jesus. Os dois irmãos imediatamente deixaram tudo, inclusive seu pai, e passaram a seguir o mestre. Então estava ali João e Tiago à beira do mar, reparando as suas redes, quando passou Jesus e os chamou para o seguir. Eles imediatamente não pensaram duas vezes, largaram tudo, inclusive seu pai que estava ali com eles, e seguiram a Jesus, né? E seguiram os passos do mestre. Nós vamos falar sobre esses dois jovens, principalmente sobre esses dois jovens, João e Tiago, que foram jovens que tiveram que passar por uma transformação, tiveram que passar por uma cura de caráter, por uma cura de sua naturalidade. Eles tiveram que passar por isso, para que eles pudessem chegar a serem apóstolos de Jesus. Então, aqui nós vamos falar primeiro ponto, o ponto 1.1, o tópico 1.1, 1.2 e 1.3, vai nos falar um pouco sobre a vida desses jovens antes de começar a caminhar com Jesus. Eles eram dois jovens impetuosos. João esteve presente em eventos marcantes da vida terrena de Jesus. Em alguns momentos, ele chegou a revelar um caráter impetuoso, um caráter ruim, um caráter mau. Como quando a estadia de Jesus numa aldeia de samaritanos foi recusada. João e Tiago logo disseram ao mestre: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias? Olha as palavras que João comentou e falou para Jesus, que eles poderiam orar e pedir fogo do céu para que o fogo consumisse aqueles habitantes ali naquela aldeia de samaritanos, né? Samaritanos, como todos sabemos, era um povo que não era bem aceito, né? Era um povo que era como um espinho na carne dos judeus, né? Os judeus não se entendiam com os samaritanos. Então destacou Jesus nesse momento, dizendo para ele que não veio para destruir os homens, mas para os salvar, né? Não veio, aqui, o mestre, portanto, advertiu que não veio para destruir as almas, mas para salvá-las do inferno. Ou seja, aqueles dois homens com aquele caráter ruim, impetuoso, já queria ali matar, já queria destruir. E essa não era a mensagem que Jesus veio trazer à terra. Ele não veio para matar almas, ele veio para salvar as almas. Então Jesus o adverte ali sobre este caráter deles. Muitas vezes nós também estamos nessa mesma posição. Quando nós recebemos um cutucão, quando nós recebemos uma ofensa, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, a primeira coisa que vem é que queremos destruir, é que queremos bater, é que queremos brigar, e nós temos que ser curados deste caráter, temos que ser transformados desta situação para que nós possamos salvar as almas e não matá-las.
que pise no seu calo, mas que você venha a orar por essas pessoas, para que elas venham ser libertas, para que elas venham ser salvas pelo poder da palavra de Deus, né? Então, aqui no tópico 2, nós vamos ver que João era filho do trovão. Ao selecionar seus discípulos, o mestre chamou João e Tiago de filhos do trovão. Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido à sua personalidade impulsiva e forte. Aqueles homens também tinham uma personalidade impulsiva e forte. Eles eram rígidos naquilo que eles queriam fazer. Eles eram impetuosos, impulsivos e fortes, né? Por isso, Jesus ali chamou eles de filhos do trovão, por eles ter esta personalidade. Contudo, ao longo da sua caminhada com Jesus, vamos observando que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo seu caráter transformado. A inclinação de agir com dureza e ser inflexíveis, intensos e impetuosos. Então, aqueles homens eram homens inflexíveis e impetuosos, né? Eles agiam com dureza nas suas palavras, nas suas ações. Mas conforme iam caminhando com Jesus, iam ali vendo os exemplos do Mestre, ouvindo as palavras do Mestre, entendendo o pensamento e a intenção do Mestre, eles começaram a ser transformados, eles começaram a ser curados. Nós também temos que caminhar com o Mestre, nós temos que viver com o Mestre, nós temos que ouvir as palavras do Mestre para que nós venhamos a ser curados, porque nós somos, né, em condições semelhantes a estes dois homens, nós também vivemos, nós éramos, mas a partir do momento que nós somos chamados, nós temos que passar pelo processo da cura interior, da cura que nós temos no nosso coração. Homens ruins, homens perversos, homens impetuosos, homens fortes de caráter, temos que ser mansos e humildes de coração para podermos andar com o Mestre, né? Então, aqui nós entendemos que quando Jesus disse para ele que João e Tiago eram filhos do trovão, estava ali destacando o caráter impetuoso e forte daqueles dois homens. Também nós temos aqui uma situação no tópico 1.3 que nos diz o perigo de se achar superior aos outros. João era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galiléia, João disse ao mestre que um dos homens estavam expulsando demônios pelo poder do seu nome. Mas eles o proibiram de fazer isso porque não eram seus 12 discípulos. Ou seja, João entendia que somente quem estava ali no círculo dos 12, daqueles 12 que andavam com Jesus, é que poderiam fazer milagres, é que poderiam expulsar, é que poderiam orar, é que poderiam pregar, é que poderiam levar a palavra. E esses dois homens, e João estava totalmente errado, né? Jesus os adverte da seguinte forma, mas convém notar que a postura adotada por João estava equivocada. Trata-se de um alerta também para nossos dias sobre a tendência de diminuir ou desprezar o ministério cristão exercido por outros. Essa atitude não granjeou simpatia de Jesus, que os adverte dizendo que não os proibais. Jesus diz que não é contra ele, quem não é contra ele é por ele. Ou seja, é importante que o evangelho se propague, que se pregue, que se leve a outros locais, mesmo que a pessoa não tenha uma posição, não tenha um título, não tenha um chamado. Se ela está pregando a palavra, se ela está falando de Jesus, é importante que nós deixemos essas pessoas falar para as outras, porque o evangelho está sendo pregado. De forma alguma nós podemos proibir, de forma alguma nós podemos anular. Ou seja, nós temos que permitir, porque essas pessoas estão levando o evangelho de uma forma ou de outra, está chegando a uma pessoa, a um lar, através de outros que o próprio Jesus, o próprio Deus pode estar usando, né? Então é importante
não nos acharmos superiores aos outros. Nós não somos superiores, nós estamos igualados a todos. Da mesma forma que nós pregamos, que nós ministramos, que nós ensinamos, também o evangelho pode ser pregado e ministrado por outras pessoas que não tenham uma posição. Porque Jesus disse: quem não é contra ele, é por ele. Dessa forma, nós entendemos que o evangelho pode ser pregado. Entendemos que nós não somos superior a ninguém. Então, nós vemos aqui que estes homens tinham um caráter, tinham um pensamento totalmente distorcido e errado. Mas no caminhar com Jesus, eles encontraram a verdadeira revelância do amor, né? Eles entenderam qual que era o propósito de Jesus sobre a terra. E logo depois, no tópico 2, nós vamos já começar a estudar a transformação do filho do trovão, agora chamados de discípulo amado. O tópico 2 nos diz assim: o amor de Jesus contagiou João de tal maneira que ele passou de filho do trovão a apóstolo, a discípulo do amor, sendo inclusive citado como os discípulos a quem Jesus amava. Vejamos que a mudança, quando começou a andar com Jesus, o amor de Jesus fez mudanças, passando João de filho do trovão, de um homem ruim, de um homem impetuoso, de um homem indisciplinado, para agora sendo chamado de discípulo amado, né? Jesus parou de chamar ele de filho do trovão e começa a chamar ele de discípulo amado. No tópico 2.1, João e o mestre. João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o mestre, bem como Pedro e Tiago. Podemos ver isso em 3 momentos específicos, quando apenas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus na ressurreição da filha de Jairo, em Marcos 5,37, na transfiguração de Jesus, em Marcos 9,2, e no Getsêmani, quando Jesus foi traído, em Marcos 14, versículo 33. Né? Está nítido aqui que o ciclo de intimidade, aqueles a quem Jesus tinha mais intimidade, eram Pedro, Tiago e João. Daí surge aquela frase que todos nós dizemos: quem estava na igreja com você? Pedro, Tiago e João. Quem foi com você na visita? Pedro, Tiago e João. Você nunca vai estar sozinho, né? Esse é um jargão que nós usamos bastante quando nós fazemos alguma coisa. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus em momentos específicos. Jesus chamou eles para estar em momentos específicos naquela caminhada dele, né? O tópico 2.2, João ouvia o mestre. João seguiu, amou e imitou seu mestre, de quem se tornou amigo próximo. No momento da ceia, ele acabou sendo o porta-voz dos demais, quando Jesus revelou que um deles o trairia. É tremendo aqui nós vermos que João, ele ouvia o mestre, ele prestava atenção ao mestre, ele dava ouvidos às palavras do mestre. Tinha tanta liberdade que fez a pergunta que todos estavam ali na mesa querendo fazer, mas não podia fazer. E chamaram a quem para fazer essa pergunta? Chamaram a João, né? João tinha intimidade, João ouvia, João andava, João estava ao lado do mestre naquele momento e falaram para ele: pergunta você. E João, ali inclinando a sua cabeça, perguntou: quem o trairia, né? E Jesus o revelou por causa da intimidade, do amor, a qual João aprendeu a demonstrar perante Jesus. Jesus ali recebeu essas palavras e o respondeu: quem o trairia, né? Então, nós vemos aqui que a intimidade que nós temos com o mestre, Deus revela a nós coisas, Deus revela a nós momentos, Deus fala conosco através da intimidade. É importante nós estarmos sempre sermos íntimos de Jesus, sermos íntimos daquilo que o mestre nos ensina, porque ele fala conosco,
Ele nos ensina, Ele nos transforma, Ele nos cura, Ele está conosco, Ele chama a mim e chama a você de discípulo amado, para que nós venhamos a ter essa intimidade próxima com Ele. E essa intimidade estava ali demonstrada na vida de João, né? Passou de filho do trovão, um homem impetuoso, um homem ruim, um homem de caráter forte, um homem de pensamentos forte, passou disso para o filho, o discípulo amado, né? O discípulo a quem Jesus amava. Olha como que é importante nós caminharmos com Jesus, nós aprendermos com Jesus, nós vermos que Ele nos ensina, que Ele nos transforma. Nós chegamos de uma forma, nós chegamos de um jeito, às vezes machucado, às vezes ferido, às vezes nervosos, às vezes com raiva do mundo, às vezes pessoas ruins, impetuosas, mas quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós começamos a seguir os passos de Jesus, nós seremos transformados. Quem era eu e quem eu sou agora? Quem era você e quem é você agora? Isso é importante para que nós possamos ter intimidades com o Mestre. Ter intimidades com o Mestre. João estava inclinado a sua cabeça nos peitos de Jesus, e Jesus o amava. O amor de Jesus, ele contagiou a João, de tal maneira que ele passou de filho do trovão a discípulo amado. É isso que o Senhor faz quando servimos a Ele com integridade, amor e fé. É isso que Jesus faz quando nós servimos a Ele. Obrigado, irmão. Servimos a Ele com toda a nossa postura, né? Com tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E o Senhor nos transforma. Então, nós ensinamos aqui o segundo tópico. O primeiro tópico que eu falei com vocês foi o de saber que seguir a Jesus gera transformação, né? João passou de filho do trovão, de homem impetuoso, ao discípulo amado. Depois, agora, nós ressaltamos a fidelidade de João como discípulo de Jesus, foi importante. Agora, vamos reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade e amor, no tópico 3. Vamos falar um pouco sobre o tópico 3, reconhecendo que a caminhada de João com Jesus gerou maturidade em amor, né? Esse homem foi transformado de um homem ruim a um homem amoroso. Ele passou a demonstrar. O mestre já não estava mais com ele, o mestre já havia sido crucificado, o mestre já havia sido levado aos céus, e ali fica João, com a seguinte frase de Jesus: eis sua mãe aí, cuide dela. Vamos estudar esse ponto agora. E ele passou daquele momento a ser chamado de apóstolo do amor. Olha lá, filho do trovão, após discípulo amado, e agora sendo conhecido, sendo chamado de apóstolo do amor. Tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus, ele começa a demonstrar, a ensinar, a passar a outras pessoas, a levar a outras pessoas a reconhecer que o amor tudo cura, tudo salva. Então vamos lá, tópico 3, João, o apóstolo do amor. Além dos versículos que registram o discípulo a quem Jesus amava, temos no Evangelho de João o texto que podemos identificar como o texto áureo da Bíblia, ou um dos textos, João 3,16, que nos diz assim: Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aqueles que nele crerem não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este é o texto áureo. Deus deu o seu Filho em prova de amor para conosco, para nossas vidas, para que nós tenhamos a oportunidade de estar e de servi-lo, né? De estar caminhando, de estar sendo transformado e de servir
ao Senhor, né? Nas duas primeiras epístolas atribuídas a João, é frequente a menção ao amor de Deus e de uns para com os outros. Neste tópico, veremos que o apóstolo expressou o amor em seus escritos e no cuidado com Maria. Ele se transformou agora no apóstolo do amor, né? Revela o amor. De discípulo impulsivo, tornou-se um discípulo amado, cuidado e curado. E agora, o apóstolo do amor, como apóstolo do amor, ele transmite para todos este amor. Ele ensina para todos este amor. Através do seu livro de João, ele começa a ensinar, ele tem palavras carinhosas, já não é mais aquele homem rude, aquele homem grosso, ele já começa com palavras carinhosas, com palavras de amor, filhinhos, amados, e outras palavras que começa a ensinar como nós devemos tratar o próximo, como nós devemos cuidar do próximo, né? E isso aqui João passou para nós. No tópico 3.1, João cuidou de Maria. João, que antes presenciou os milagres de Jesus, agora estava ao pé da cruz, imóvel, juntamente com Maria. Ali Jesus viu o sofrimento de sua mãe e do discípulo a quem amava perto dela. Jesus então diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E diz, João 19:26, e diz ao seu discípulo amado: eis aí a tua mãe. João 19:27. A partir daquele momento, João recebeu Maria em sua casa. João passou a cuidar da mãe do Salvador, pois já estava devidamente preparado para tal missão. Era agora o apóstolo do amor. Ele viu os milagres, né, que Jesus fez, ele viu as transformações, as curas que Jesus operou naqueles momentos que ele esteve sobre a terra, e aquilo nos deu a ele conhecimento e capacidade para ele entender o que era amar ao próximo, né? Jesus passou por este mundo fazendo muitos milagres e ensinando o evangelho, tudo por meio do amor, por palavras carinhosas, por cuidados que demonstrou ali por onde ele passava. E João foi aprendendo isso, porque ele tinha intimidade, ele andava com Jesus, ele estava ao lado de Jesus. Você pode me dizer, mas Jesus estava ao lado dele, fica fácil. Jesus está ao nosso lado hoje, Jesus está conosco hoje, Jesus nos ensina hoje, para que nós venhamos ser testemunhos das suas palavras, para que nós venhamos ministrar a sua vontade. Jesus está conosco, não foi embora, ele vive conosco. Ele não te deixou o Consolador para nos estar nos ajudando nesses dias, né? O amor de Jesus era tal que ele ainda fez provisão para sua mãe nos últimos momentos. Jesus confiou os cuidados aos discípulos amados. Então Jesus ali pegou a João e disse para ele: olha aí sua mãe, cuida dela, tá? Era uma forma de ele demonstrar o amor, de ele ver como que era cuidar de uma pessoa. Então Jesus disse: cuida dela, é sua mãe, esteja com ela. E João naquele momento agarrou essa frase, agarrou aquela mensagem de Jesus quando ele estava na cruz do Calvário ainda, e iniciou um cuidado especial à mãe do Salvador. O cuidou dela, levou para sua casa, esteve com ela, e ela está ali caminhando agora com os 12 apóstolos. João 3.2, João escreveu sobre o amor. Não há dúvida de que Jesus ensinou lições valiosas sobre o amor aos seus discípulos. E aprendei de mim. No entanto, João se destacou grandemente no aprendizado desse amor maravilhoso. Ele demonstrou isso enaltecendo a virtude do amor em seus escritos. João ficou conhecido como discípulo do amor, que é essencial aos seguidores de Cristo. João aprendeu junto à fonte. Ele experimentou o amor de Jesus e amor a Jesus e seus ensinamentos. Então ele passou aqui a escrever sobre o amor através das suas cartas, né? Pois ele se destacou nesse quesito. Ele se destacou no amor.
Aquele todo amor que Jesus passou, ele pegou, ele se destacou desta forma. Então, ele começou através das suas cartas, das suas mensagens, a falar sobre o amor, a levar o amor às outras pessoas, né? De uma forma sublime de afeto, atenção e de graça, né? Aqueles a quem ele via, aqueles a quem ele estava com ele. Ele começou sua vida cristã como discípulo de João Batista, mas quando encontrou a Jesus, teve seu comportamento curado, mas acima de tudo, João descobriu o amor, manifestado durante o ministério de Cristo, e mais tarde transmitiu às igrejas da Ásia. Ele levou cartas espirituais de uma linguagem efetiva, né? E sempre chamando os outros de amados. Ele foi contagiado por um tipo de amor e passou a transmitir este amor ao seu próximo. Ele passou a levar as mensagens. Por isso, hoje, nós chamamos ele de apóstolo do amor. Ele levou mensagens de amor, de cura, de gratidão e de cuidados ao próximo. Assim como ele cuidou da mãe do Salvador, ele cuidou também de muitas igrejas, de muitas pessoas ali na Ásia, né? E nós temos que levar essa mensagem hoje. Nós temos que levar essa mensagem hoje aos necessitados, aos que precisam. Não é porque pisam em nós, não é porque falam palavras duras a nós, que nós vamos retribuir da mesma forma, como queria João lá no passado, lá no comecinho. Senhor, quero que oramos e pedimos fogo do céu para consumir os samaritanos. Não é dessa forma que nós temos que agir e pensar. Nós temos que entender que Jesus veio para salvar almas e não para matá-las. Então, nós temos que agarrar essas pessoas e trazê-las através do amor. Somente o amor pode curar essas vidas, né? Ele destacou o amor com carinho para se conhecer a Deus. Em João 4, versículo 8. Então, aqui nós entendemos que o terceiro objetivo da lição era ressaltar, né, reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. O mestre já não estava mais com ele. O mestre já havia sido levado aos céus, mas ele não deixou de reconhecer que a caminhada dele com Jesus gerou maturidade na alma, no espírito dele, em amor. Ele levou essas palavras às outras pessoas através do amor. Então, a conclusão desta tarde, nesta escola dominical, da primeira lição do texto do terceiro trimestre da escola dominical, que é João, o discípulo amado, nos diz assim, a conclusão. O discípulo João teve a sua vida transformada a partir do momento que ouviu e atendeu ao chamado do Senhor. Eu vou repetir. O discípulo João teve a sua vida transformada a partir do momento que ouviu e entendeu ao chamado do Senhor Jesus para ser seu discípulo. A partir daquele momento em que ele deixou as suas redes, deixou o seu pai e seguiu a Jesus, ele entendeu que a sua vida seria transformada. Ele não seria mais um homem impetuoso, ele não seria mais um homem rude, um homem de caráter forte, né? Ele não seria mais um homem mau, ele não seria mais chamado de filho do trovão, ele seria chamado de discípulo amado. E conforme caminhava com Jesus, ele foi aprendendo, sendo corrigido e aperfeiçoado, né? Então ele teve ali uma transformação. Jesus foi curando aquela vida. Ele pode curar a minha vida, ele pode curar a sua vida nos dias de hoje também desta mesma forma. Mais tarde, João se tornou um dos instrumentos do Espírito Santo na evangelização
e na edificação da igreja. Que o mesmo Espírito continue operando hoje em cada membro do corpo de Cristo e nos fazendo agentes evangelizadores e educadores para a glória de Deus. Jesus te chamou para uma obra, e essa obra, ela envolve o amor, ela envolve a transformação, ela envolve a cura, ela envolve a mudança de caráter, de personalidade, né? Venha como está, mas não vai ficar como está, porque Jesus vai agir na sua vida, na sua alma, no seu espírito, para que você seja transformado, e possamos sair como membro do corpo de Cristo, a levar um agente evangelizador e educador para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Jesus não chamou os perfeitos, ele chamou os que estavam errados, os que estavam tortos, os que estavam quebrados, para transformar, curar, libertar e levá-los para levar a palavra, e levantá-los para levar a palavra de Deus às nações. Esse é o seu chamado. Que o Senhor venha te abençoar grandemente através dessa palavra, que você venha entender que o caminhar com Jesus gera transformação. Ele transformou João e transformou seu irmão Tiago, assim como os apóstolos também passaram pelo processo, os 12 apóstolos passaram pelo processo para serem homens reconhecidos por Deus. E João foi chamado filho amado, apóstolo do amor, porque ele teve a transformação. Você também será transformado para a glória do nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta tarde e por este ensinamento. Que essas palavras venham entrar no seu coração. Te convido a estar conosco aqui na Assembleia de Deus, do Jardim Alvorada, aqui em Santo André. Nós temos cultos aqui no domingo, todos os domingos às 9 horas da manhã e todos os domingos às 18 horas à tarde, né, sob a direção do nosso pastor Washington Luiz, que nos traz sempre uma mensagem de salvação, uma mensagem de fortalecimento para nossas almas. Te convido, esteja conosco, Rua Dracena, número 202, Jardim Alvorada, em Santo André. Também temos culto de ensinamento nas terças-feiras, 19h30, sob a direção também do nosso pastor Washington Luiz, que nos ensina a palavra do Senhor. E temos cultos de oração nas quintas-feiras, às 20 horas à noite. Aqui nós oramos, nós testemunhamos, nós louvamos e pregamos, ministramos uma palavra para o seu coração. Esteja conosco, te convidamos, você é o nosso convidado especial, não falte. Venha para a casa de Deus e seja fortalecido e transformado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Deus seja convosco. Obrigado pela sua presença e louvado seja o Senhor por estar conosco todos os dias. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.